E aí, bonito e bonita, tudo bem com você? Aqui é a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa e hoje vamos falar de um assunto muito importante que é concordância verbal e em especial do verbo haver, que aparece tanto aí em vestibulares e concursos. Mas antes, já me segue aqui no canal, ativa o sininho para você receber mais conteúdo de língua portuguesa e se preparar para o seu concurso junto comigo. Bora lá? Olha só, bonitos, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é o seguinte. O verbo haver, ele pode ser impessoal ou pessoal. Qual é a diferença? Foca aí, ó, no prefixo. In significa negação. Então, um verbo é impessoal quando ele não tem sujeito. Ou seja, são as nossas famosas frases, orações sem sujeito, certo? E se ele não tem sujeito, significa que ele não conjuga. Por isso, permanece sempre na terceira pessoa do singular. A questão é, quando que o verbo haver vai ser de fato impessoal? Nós temos dois casos em especial, acompanha comigo. Quando ele tiver o sentido de existir ou ocorrer. Havia alunos preocupados na turma. Quem é que havia? Não tem resposta, oração sem sujeito. Por isso que esse haver fica no singular. Vejam só, se eu substituir pelo existir, né, o existir é um verbo intransitivo, então ele é pessoal. Ficaria existem alunos preocupados, tá? Então só esse o cuidado. O verbo haver fica sempre no singular, não tem sujeito, alunos é objeto direto, mas com o verbo existir, alunos se transforma em sujeito e por isso concorda. Bom, segundo caso que o verbo haver é impessoal, no sentido de tempo decorrido. Há uma semana que não vejo Ana, da ideia de faz uma semana. Então os verbos, quando indicam tempo transcorrido, fazer, haver, verbo ser, são sem sujeito, por isso ficam na terceira pessoa do singular, certo? Agora, o nosso verbo haver, ele também pode ser pessoal, ou seja, tem pessoa, tem sujeito, e por isso ele flexiona tanto no singular como no plural. Quando isso acontece? Olha só, primeiro, quando ele for auxiliar de um outro verbo pessoal, junto do particípio ou do infinitivo antecedido da preposição de. Meu Deus, é muita informação, professora. Acompanha comigo, ó. Nossos livros hão de ser distribuídos. Temos aqui, ó, distribuídos é o particípio, que tem ali na explicação. Aqui está a preposição e por isso o verbo haver flexionado. Como diz ali, ó, novos livros terão de ser distribuídos. Eu posso substituir pelo ter, certo? Outro caso que ele será pessoal é o verbo principal, sendo o verbo principal, né, aliás, no sentido de conseguir, obter, alcançar. Os alunos houveram a autorização dos pais para visitar o museu. Vejam aqui que ele é o verbo principal da oração e ele significa conseguiram, obteram, tá? A autorização. Então, o verbo principal é aquele que está sendo conjugado. Ó, o nosso sujeito aqui, simples, alunos, no plural, por isso o verbo na terceira pessoa do plural. Há dois casos em que também como verbo principal vai estar na voz reflexiva. Primeiro caso da reflexiva, no sentido de portar-se, proceder, comportar-se. Houveram-se com respeito durante a audiência de conciliação. Aqui nesse caso, sujeito indeterminado, tá? Eles se houveram, comportaram-se, portaram-se, por isso conjugando no plural. E também o outro caso, na forma reflexiva, é essa aqui, ó. Possuindo o sentido de entender-se, avir-se ou ajustar contas. Os culpados se haverão com a justiça. Os culpados se entenderão com a justiça. Olha que o nosso sujeito expresso, sujeito simples, por isso concorda, certo? E temos mais um caso clássico muito utilizado que é no tempo composto, bonitos e bonitas. Como é que eu formo o tempo composto? Ó, vamos usar um auxiliar, que pode ser o verbo ter ou o haver, e o verbo principal no particípio. Os rapazes haviam treinado muito para a maratona. Quem é que haviam treinado? Os rapazes, sujeito simples. Por isso, o verbo haver como auxiliar vai para o plural. Ou poderia ser também os rapazes
teriam treinado muito, certo? E é isso aí, bonitos. Verbo haver pode ser utilizado tanto como impessoal como pessoal, e é importante você cuidar isso para acertar aquela questão da sua prova. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e ter mais conteúdo de língua portuguesa para você. Tchau, tchau!